bem-vindos a mais um vídeo a respeito de feminicídio. Só que agora é para abordar especificamente se a qualificadora do homicídio, trazida pela Lei 13.104 de 2015, é de ordem objetiva ou subjetiva. Para tanto, é preciso mencionar e analisar cada uma das qualificadoras que já existiam. Também será mencionado a respeito da possibilidade ou não de coexistência entre a causa de diminuição de pena, conhecida como privilégio, e a qualificadora referente ao feminicídio. Vamos lá então? O artigo 121 do Código Penal, no parágrafo 2º, elenca situações qualificadoras do homicídio, que elevam tal delito a uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. A doutrina, quando dividiu as qualificadoras que existiam antes do feminicídio em subjetivas e objetivas, consagrou seu entendimento no sentido de que as qualificadoras subjetivas elas são relacionadas com a motivação, os motivos do sujeito para a prática do crime. E temos então as perguntas: por quê? Para quê? Esses motivos estão dentro da cabeça do sujeito ativo. Eles não podem ser provados por perícia técnica. O que deve ser feito? Deve ser analisado todo o contexto probatório com que aconteceram os fatos, as provas testemunhais, dentre outras. Já as qualificadoras objetivas estão relacionadas com as formas, meios e modos utilizados para a execução desse intento. Como foi feito, de que modo, de que jeito, com o que, se foi tiro pelas costas, fogo, veneno, explosivo. De modo geral, podem ser provados por perícia técnica, por laudos. Assim, passamos agora a analisar cada um dos incisos referente às qualificadoras do crime de homicídio. Vamos lá? A qualificadora do inciso 1 menciona o seguinte: motivo torpe, dentre as quais mediante pagamento ou promessa de recompensa. Aqui já temos a primeira qualificadora de caráter subjetivo. Por quê? Motivo, ganhar dinheiro, auferir lucro com a morte alheia. E torpe? O que significa? Torpe é algo repugnante, vil, indecente, um comportamento, uma atitude reprovável, que provoca indignação, repulsa ao senso comum das pessoas, da sociedade. Por exemplo, eliminar um rival para dominar o comércio, seja esse comércio lícito ou ilícito, para chegar ao poder, para ganhar um cargo ou permanecer neste cargo, matar um parente para ficar com herança, matar alguém para que a família adquira caixão na funerária de sua propriedade, por situações que envolvem preconceito, inveja, cobiça, para receber pagamento ou uma recompensa, ou seja, para aferir lucro, para oferir uma vantagem econômica. Tudo certo até aqui para esse inciso? Vamos para frente? E o inciso 2? O inciso 2, ele menciona por motivo fútil. E agora? E agora temos mais uma qualificadora de caráter subjetivo. Esse motivo fútil significa algo, alguma situação insignificante, de pouca relevância e que não justifica o resultado provocado. Algo desproporcional, muito desproporcional. Uma desproporção entre o motivo e o resultado. Os exemplos que podemos encontrar nos livros: matar o dono do bar porque se recusou a servir mais bebida, matar alguém porque cozinhou mal, por um simples comentário a respeito de times de futebol, de política, de religião, principalmente no momento atual que estamos vivendo aqui no nosso país. Cada um pensa da forma com que acha melhor e com toda a bagagem de vida que leva consigo. Isso significa que todo mundo tem que respeitar as opiniões divergentes. Isso não é motivo
para eliminar, para ceifar a vida de alguém. Podemos seguir? O inciso 3, por sua vez, traz como qualificadora o uso de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, um meio insidioso ou cruel, ou um meio que possa resultar em perigo comum. Então, esta qualificadora, podemos ver que ela é de ordem objetiva. Assim, o veneno, ele age de uma forma camuflada, enganosa, que mata aos poucos. Cruel já seria uma forma que causa desnecessário sofrimento à vítima, por exemplo, a tortura. Fogo e explosão, eles causam perigo comum. E as modalidades de asfixia, elas podem acontecer por diversas maneiras, como por exemplo, sufocamento, colocar um travesseiro ou alguma outra coisa pesada que impeça a vítima de respirar. O enforcamento, ele acontece com o peso da vítima. A esdenadura, ela acontece diretamente com o uso das mãos. E o estrangulamento utiliza laço, arame, corda ou algum outro objeto de constrição. Passamos agora ao inciso 4. O inciso 4 apresenta traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, da vítima, no caso. Temos aqui mais uma qualificadora de ordem objetiva. Por quê? Porque tem a ver com como foi, de que modo, de que jeito, e não com os motivos que levaram à prática desse delito. Aqui existiu o elemento surpresa, algo que a vítima não esperava, não foi capaz de prever. Como, por exemplo, tiro pelas costas, vítima dormindo, em coma alcoólico. O sujeito ativo, ele fica escondido no local à espera da vítima passar. Aí caracteriza o elemento surpresa. As hipóteses previstas nesta qualificadora e as previstas no inciso 3, elas podem ser constatadas por laudo ou por perícia técnica. Exemplo, presença de lesões de defesa no corpo da vítima, o tiro pelas costas, a distância deste tiro, dentre outras. O inciso 5, ele é autoexplicativo. E o que está escrito? O que está escrito nele? Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Temos aqui um caráter nitidamente subjetivo, porque tem a ver com as perguntas para quê, por quê, que tem a ver com a motivação do agente. Passamos agora para o inciso 6. Já o inciso 6, que é o objeto de estudo de todas essas aulas a respeito de feminicídio, ele diz o seguinte: contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aqui, tudo indica, tudo leva a crer pelo caráter nitidamente subjetivo desta qualificadora, que será abordado nos itens seguintes aqui desse vídeo. Depois desta Lei 13.104 de 2015, que incluiu o feminicídio, uma nova lei incluiu o inciso 7. Essa lei, número 13.142 de 2015, incluiu um novo parágrafo para as qualificadoras do crime de homicídio. E esse parágrafo específico será tratado em vídeo próprio. Sim, caráter subjetivo. Pois no caso de violência em razão da condição de sexo feminino ou violência doméstica, fica muito evidente a necessidade de analisar a motivação e se há ou não, no caso concreto, um histórico ou características que evidenciam a violência doméstica. Há autores que defendem ser a qualificadora de ordem objetiva. Inclusive, até já existem alguns julgados nesse sentido. Com todo respeito a quem pense desta forma,
mas o meu voto é pelo caráter subjetivo de tal característica, uma vez que a violência de gênero, a violência doméstica e familiar e também o menosprezo ou discriminação à condição de mulher não são formas, meios ou modos de execução de crime, mas sim motivo, razão que deu ensejo para a prática do delito. Portanto, ao meu ver, o feminicídio é uma qualificadora de ordem subjetiva. Podemos citar um exemplo. Numa briga de marido e mulher, o motivo, se for machismo, preconceito, discriminação, sentimento de posse, ele deve ser analisado no caso concreto. Por isso que é subjetivo. Conforme já mencionado no outro vídeo, todo homicídio de mulher é um femicídio, mas não necessariamente um feminicídio. Podemos seguir em frente? Vamos lá! Já vimos que as qualificadoras elas podem ser objetivas ou subjetivas. Quanto aos meios e modos de execução, elas somente podem ser objetivas, como vimos. O privilégio, por sua vez, ele é sempre subjetivo, pois não existe, não tem como ser objetivo. O homicídio privilegiado e qualificado, ele somente é possível quando a qualificadora for de ordem objetiva, uma vez que o privilégio ele é sempre de ordem subjetiva. Por exemplo, uma qualificadora subjetiva boa e uma subjetiva ruim, elas iriam se chocar. Por exemplo, relevante valor moral e motivo fútil, domínio de violenta emoção e paga ou promessa de recompensa, não combinam, são motivos contraditórios, eles não conseguem coexistir. O que combina? Eutanásia com veneno, traidor da pátria com emboscada, domínio de violenta emoção com asfixia. Então aí até tem como coexistir. O privilégio, ele é subjetivo. Por exemplo, relevante, valor social ou moral. E aí, nesse caso, as qualificadoras, elas só podem ter ordem objetiva, como, por exemplo, emprego de veneno, fogo explosivo, emboscada, meio que impossibilite ou dificulte o recurso, a defesa da vítima, dentre outros, né, que podemos colocar. A doutrina já consagrou o entendimento no sentido de que o privilégio subjetivo, ele pode acontecer sim por circunstâncias consideradas qualificadoras objetivas do homicídio. Entretanto, todas as modalidades de homicídio qualificado, eles são julgados pelo tribunal do júri. E os quesitos relacionados ao reconhecimento ou não do privilégio, eles são votados primeiro, ou seja, antes daqueles que fazem referência à incidência ou não das qualificadoras. Logo, reconhecido o privilégio, as qualificadoras sequer são votadas. Podemos seguir em frente? Bom, somente aqueles que defendem ser o feminicídio uma qualificadora de ordem objetiva é que podem sustentar a possibilidade de existência de um homicídio privilegiado qualificado pelo feminicídio. Com todo respeito a quem pense assim, mas o nosso entendimento é no sentido de que o privilégio é uma situação totalmente incompatível com o feminicídio, justamente pelo caráter subjetivo de ambas as circunstâncias. A conduta referente ao feminicídio é algo moral e socialmente reprovável. Logo, não existe a possibilidade de ter sido praticado com motivo de relevante valor moral ou social, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A qualificadora que diz respeito ao feminicídio tem natureza subjetiva e, portanto, incompatível com o privilégio. Ou é privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, privilégio subjetivo,
ou é qualificado pelo motivo feminicídio no sentido de preconceito, discriminação com a mulher como qualificadora subjetiva e cujos meios e modos de execução devem recair em qualificadoras objetivas. Resumindo, o feminicídio pode ser compatível com qualificadoras objetivas, de meio e de modo de execução, mas nunca com aquelas que indicam motivação do delito. Assim como eu já disse no item anterior, o feminicídio, no caso homicídio qualificado, ele é julgado pelo tribunal do júri. E os quesitos referentes ao privilégio são votados antes dos requisitos referentes às qualificadoras. Assim, reconhecido o privilégio, as qualificadoras sequer chegam a ser votadas. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Bom, eu chego ao final de mais um vídeo. Eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem se esse vídeo realmente foi útil para vocês ou não. Até a próxima!